ao som dos sinos que badalam nos céus do mundo. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com o Pai, que dirige-nos nesta manhã a sua palavra. Na TV Pai Eterno, a casa do Pai na sua casa, palavra do Pai. E hoje, escute aí em casa, este som ecoando do sino que estremece o interior do nosso coração. Olha a beleza e o esplendor. E para você que está aqui e está em casa, compreender o sentido do sino, o Salmo 28 diz assim: Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Com este salmo, a gente convida você no Brasil e no mundo, e aqui na igrejinha do Divino Pai Eterno, o nosso santuário matriz, a compreender o significado da celebração solene que teremos hoje, às 17h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Catedral de Santos, nas margens do mar, para receber o sino Vox Patris. Este salmo diz-nos o sentido dos símbolos do templo e para nós a igreja. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. O sino é um santo ornamento. Depois, eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. O som do sino, o som Vox Patris, é o maior sino do mundo, porque representa a voz do Senhor sobre as águas imensas, com o Espírito Santo e Jesus dizendo: faça-se a terra, faça-se a luz, faça-se a água, a criação inteira, os animais, as florestas, faça-se o homem e a mulher. O sino é a voz do Pai Eterno, a voz no trovão reboando. No seu templo os fiéis bradam glória. O sino também é a voz dos fiéis bradando glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. E eu quero ver essa igreja aqui reagir agora. Eu vou perguntar com a palavra do Salmo: no seu templo os fiéis bradam, e vocês vão levantar o braço com todo vigor e dizer: glória. No seu templo os fiéis bradam glória. De pé, de pé. No seu templo os fiéis bradam glória. No seu templo os fiéis bradam glória. Bem-vinda, bem-vindo, Ciro. De pé. Cristo venceu, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo venceu, Cristo venceu, aleluia, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Bem-vinda, bem-vindo. Bom dia, Ciro. Bom dia, Padre. Bem-vindo. Bom dia, Keis. Bom dia, Padre. É bênção. Deus te abençoe. Bom dia, Ciro. Bom dia, Keis. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno. Que coisa boa estar com vocês ao vivo, né?
para o Brasil e para o mundo nesse dia especial em que teremos essa missa tão bonita, tão esperada por todos nós lá em São Paulo, a chegada do sino Vox Patris. Muito obrigada pela sua participação, viu? Você que faz parte dessa família de amor, tudo isso é graças a você que faz parte dessa grande obra de evangelização. Bom dia para todos vocês que nos assistem e para vocês que estão conosco aqui na Igreja do Divino Pai Eterno, a Igreja Matriz em Trindade. Sejam muito bem-vindos. E, padre, tem gente de várias partes do Brasil aqui hoje. Vamos Quer ver? ver só? Bora. O pessoal do Paraná está aqui, né? Cadê o pessoal do Paraná? Bem-vindos. Minas Gerais. Ei, Que mineirada coisa boa. boa. São Paulo. Bem-vindos. Santa Catarina. Bem-vindos. Oh, que coisa boa. E é assim que a gente quer começar o nosso final de semana, com essa união, com esse amor, com os filhos do Pai Eterno, no programa Palavra do Pai, porque eu tenho certeza que nessa manhã o Pai vai falar conosco de uma forma muito especial, através da vida do nosso Padre Antônio Donizete, que está conosco aqui nessa manhã. Então, ainda de pé, vamos aclamar o Evangelho, Ciro? Bem bonito. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, nos recolher num tempo de silêncio, pedir ao Divino Espírito Santo, o nosso defensor, que venha em nossa defesa e nos faça compreender esta palavra e ser por ela transformados. Supliquemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos aqui reunidos, irmãs e irmãos que estão em casa, nos acompanham pela TV Pai Eterno, nesta programação ao vivo, todos os sábados, véspera daquele domingo que antecede, sábado que antecede aquele primeiro domingo do mês, nós viemos aqui para rezar aquela novena. Já estamos caminhando para a última, agora em junho, passaram 9 meses. E neste último sábado de maio, que a gente já prepara para sábado que vem encerrar o novenário, nós temos a alegria dessa notícia. Padre Marco Aurélio já está lá nas margens do mar, em Santos, com a equipe grande da TV Pai Eterno e do Santuário, para receber e celebrar a Santa Missa solene de acolhida
do sino. Como eu disse, enquanto abria o programa com o Salmo 28, o sino representa a própria voz do Pai. Não é à toa que o nome que foi dado a este sino é Voz do Pai. Para isso, curiosamente, no dia em que o sino é acolhido, o evangelho deste domingo Jesus fala exatamente da voz do Pai. Jesus nos diz que Ele é a voz do Pai e diz, como acabamos de ouvir, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 23 e 29, é o Evangelho da missa de hoje à noite e de amanhã, o 6º domingo do tempo da Páscoa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Nós vivemos uma cultura muito distraída, com muito pouca memória para guardar a palavra do Senhor. Por vezes, não fomos bem educados na disciplina da escuta da palavra e do guardar a palavra. Por vezes arrumamos muitas desculpas dizendo: minha cabeça é lerda, padre, não dou conta de guardar. Até gosto, acho bonito, mas minha memória é lerda, não guarda. Jesus diz hoje que não é a memória que é lerda, não, é o amor que é lerdo. Ele diz que quem ama guarda a palavra. Aqui não se trata de pegar a Bíblia e ficar lendo para memorizar e decorar, também isso ajuda. Mas aqui é muito mais do que memorizar e decoreba como se fosse tabuada. Aqui é um guardar diferente, guardar porque ama. Nós temos uma cultura cristã, católica, que cada vez mais toma distância da força da palavra, e a gente vai substituindo a palavra pelos cantos, pelos hinos, pela cantoria, que hoje, com pobres interpretações e pobres composições, não são canções hinos inspirados na palavra, não traduzem a força da palavra, traduzem emoções e sentimentos. A gente tem mais facilidade de guardar as emoções e sentimentos, mas não guardar a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E quem ama Jesus e guarda a palavra, olha o dom: e o meu Pai o amará. Se você tem cultivado a sua fé, rezado, praticado os seus atos de piedade e devoção, mas tem sentido uma frieza no coração, não sente esse amor do Pai, é preciso zelar, cuidar e dedicar mais para amar Jesus, guardar a palavra de Jesus, que aí você vai experimentar ser amado pelo Pai. Não só meu Pai o amará, é como se isso fosse pouco, olha a força. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se você ama Jesus, guarda a palavra de Jesus, experimenta ser amado pelo divino Pai eterno, repito, e ainda parece pouco, e Jesus faz uma promessa ainda maior: e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Salomão, o filho de Davi, quando o pai dele morreu, Davi tinha construído o templo para Jerusalém, ao lado do seu palácio, um templo grande. Davi morreu, Salomão falou: não, esse templo que meu pai fez para Deus Todo-Poderoso e guardar a Arca da Aliança é pequeno. Vamos quebrar tudo e fazer um templo ainda maior, gigantesco. E Salomão construiu um templo gigantesco. No dia em que Salomão foi inaugurar o templo, diz o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Salomão na porta do templo, com a Arca da Aliança, para introduzir
a entrada da lei de Deus no templo, que simboliza a própria presença de Deus, Salomão reza assim: é verdade que o próprio Deus poderia habitar sobre a terra? Os próprios céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu construí, Senhor. E Salomão, com lágrimas, humildemente, pega a arca da aliança e entra dizendo: construí um templo gigantesco para o Senhor, mas nem o próprio céu e o céu dos céus te podem conter, Senhor. Bonito, né? Bonito, não é? Então, essa igrejinha foi a primeira. Nós temos o santuário atual, que é a segunda construção. Estamos construindo um grande santuário lá em cima do morro, da montanha. Um santuário, uma basílica gigantesca, e trazendo o maior sino do mundo. Mas com a humildade de Salomão, tudo isso fala da grandeza de Deus, mas nada disso pode conter, nada disso aprisiona Deus. Isso fala da grandeza de Deus, ecoa a grandeza de Deus, mas isso não é para aprisionar Deus, é só para proclamar a grandeza de Deus. Igreja, proclama a grandeza de Deus com a salva de palmas. Vamos, reage, vai, dê um grito de alegria. Aí, vamos repetir o Salmo 28. No seu templo os fiéis bradam. Ih, já esqueceram o que? Ciro? Ah, não, vamos embora. O Salmo 28 diz assim: no seu templo os fiéis bradam glória. Vocês vão levantar o braço e bradar glória. Reage. No seu templo os fiéis bradam glória. É para bradar glória, porque a voz nossa no templo é um sino também tocando. A nossa voz ecoando lá em casa, lá no nosso trabalho. A nossa voz cantarolando os hinos e os salmos do Senhor é um sino tocando e bradando a glória do Senhor. Quem me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos dele nossa morada. Irmã, irmão, nós nos comportamos como gente que tem o próprio Deus morando dentro de nós, ou precisamos melhorar? Muito ou pouco? Ou tudo? Estamos longe, não estamos? Imagine que nós, que temos tanta reverência e zelo ao templo, nós que temos tanta, uma delicadeza bonita de reconhecer o espaço sagrado, o santuário, essa matriz, o santuário atual que celebramos, aquele que estamos construindo, e Jesus agora diz que toda perspectiva humana de construção de templos, Ele e o Pai, na verdade, escolheram fazer de mim e de você, e de cada pessoa humana, de um óvulo fecundado nas primeiras horas, nos primeiros minutos, no útero de uma mulher, um óvulo fecundado, até uma vida de alguém que porta todas as formas de deficiência, uma vida toda machucada e ferida num leito de hospital, um idoso debilitado com 80, 90, 100, cento e tantos anos. Cada uma e cada um de nós, independente das condições de nossa estrutura física, cada um de nós somos o templo, a morada de Deus. Põe a mão no seu coração e diga comigo: Divino Pai eterno, derrama sobre mim uma unção nova. Faz-me, Senhor, tomar consciência de que eu sou a morada de Deus, da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo habitam em mim. Que eu seja um templo onde a glória de Deus se manifeste sempre, em tudo, Senhor, na alegria e no sofrimento.
nas derrotas e nas vitórias. Que do meu coração sempre brote o louvor por sua presença em mim. Obrigado, divino Pai eterno. O Senhor nos escolheu para ser a morada do Senhor. Brada uma salva de palmas para o Pai eterno, igreja. Vai! E diz Jesus: quem não me ama não guarda a minha palavra. Vamos repetir? Quem não me ama não guarda a minha palavra. A partir de hoje, você não vai mais dizer que você não guarda a palavra de Jesus porque a cabeça é lerda, a inteligência é lerda. Queria guardar, mas não dou conta. A partir de hoje, você não vai falar que a inteligência é lerda, não. A partir de hoje, você vai dizer: o meu amor está lerdo. Meu amor está precisando ser cultivado. Porque quem não ama não guarda a palavra. Quem ama, guarda a palavra. Esse é o problema. E diz Jesus: e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra é o próprio Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra viva do Pai. Nós não somos, dizia o Papa Bento XVI, nós não somos a religião do livro. Nós não abrimos o livro e encontramos um monte de norma, regra, doutrina, o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, o que come, o que veste. Nós abrimos o livro da Escritura e em qualquer página e qualquer letra da Escritura nós encontramos a palavra viva de Deus, que é a pessoa de Jesus, a palavra viva do Pai. Diz Bento que ao abrir a Escritura nós encontramos a pessoa de Jesus e nos relacionamos com a pessoa de Jesus. Não é com letra, diz Bento ainda, que dizer Cristo é mais do que dizer doutrina, norma e regra. Dizer Cristo é dizer a própria presença de comunicação permanente do Pai, falando-nos, dialogando conosco, estreitando conosco um laço de amizade que nada pode arrancar de nós a própria presença de Deus. A palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai, do Pai que me enviou. Vamos ficar de pé? Antes de ir para o intervalo, vamos olhar para a imagenzinha do Divino Pai Eterno, estender nossa mão e cantar aquele refrãozinho bonito: ó Pai Santo, precisamos de Ti, para guardar essa palavra que é Jesus, para viver essa palavra que é Jesus. Vamos cantar? Ó Pai Santo, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Elevando as mãos: ó Pai Santo, ó Pai Santo, canta a igreja, precisamos de Ti. Elevando as mãos bem forte: ó Pai, ó Pai Santo, precisamos de Ti, precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada somos, nada. Elevando as duas mãos: Trindade Santa, precisamos de Ti. Trindade Santa, você que está em casa, cante também. Precisamos de Ti. Trindade Santa, precisamos de Ti. Trindade Santa, precisamos de Ti. Trindade Santa, Trindade Santa, precisamos de Ti. Põe a mão no coração. Sem Ti nada somos, nada somos. Reze comigo, Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, não permita jamais que nenhuma coisa deste mundo arranque do meu coração, da minha mente, da minha memória, a recordação zelosa da palavra do Senhor, que é Jesus, o seu Filho, que o Senhor enviou a este mundo
para revelar o seu amor criador para revelar o seu amor e preparar criador, dentro de cada um de e nós preparar dentro de cada a um morada nós, de Deus. a morada de Deus. Somos este templo. Somos este Obrigado, Pai. Obrigado. Te louvamos, Te louvamos. te glorificamos, Te glorificamos. sempre, Sempre. porque somos este templo. Porque somos este. Abra o nosso coração, Abra o nosso abra as janelas do nosso coração Abre as janelas e do nosso faça entrar a luz, Faça entrar a luz do céu, a luz do a luz do céu, Espírito, a a luz do ressuscitado, a luz do e ressuscitado. brilhe em nós o esplendor da glória Esplendor da do glória Senhor. do Senhor. Amém. Amém. Dá para cantar Deixa a Luz do Céu? Deixa a luz do Vamos cantar? céu Vamos cantar? Vamos para o intervalo e já voltamos. Deixa a luz do céu. As mãos lá no alto, igreja. Vamos cantar? Deixa a luz. Abre bem as portas do teu coração e deixa Nas palmas agora, no ritmo mais intenso. Deixa a luz do céu. Vai, igreja. Deixa. luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração Abre bem e deixa. e deixa a luz do céu entrar. Uma salva de palmas para o Divino Pai Eterno. Grita de alegria. Brada. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Estamos de volta com a Palavra do Pai ao vivo, direto do Santuário Matriz do Divino Pai Eterno em Trindade. Muito obrigada pela sua companhia, a você que nos assiste de várias partes do Brasil e do mundo pela TV Pai Eterno. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? E obrigada a todos vocês que estão conosco aqui nessa manhã na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. Deixa a luz do céu entrar. Vamos abrir os nossos corações, né? Para que nós possamos ouvir a palavra do Pai nessa manhã. E como é bom estarmos aqui na casa do Pai, porque eu tenho certeza que todo mundo que nos assiste, que estão aqui conosco, tem uma graça do Pai para contar. Tem ou não tem? Levanta a mão quem tem uma graça do Pai. Eu também tenho, todos nós temos, né? Se estamos aqui nesse momento, é graças ao nosso Pai Eterno. E nesse momento, é claro que a gente vai dar voz aos nossos irmãos que vieram de longe, viu? Para contar uma bênção. Quer ver só? Vem cá comigo, esse rapaz bonito aqui que está comigo. Fica aqui. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Hélio. Vira ali para o pessoal ver o senhor. Hélio. Isto. O senhor é de onde, Hélio? Oliveira. Um bom dia para todos, gente, que vieram aqui. O senhor é de onde, Hélio? Sou de Ituiutaba. Minas Gerais? Minas Gerais. Cadê o pessoal de Minas Gerais? Que coisa boa. A primeira vez aqui na casa do pai? Não, já vim aqui há 60 anos, eu tive aqui. É mesmo? Meu pai, sabe, ele pagando uma promessa, nós viemos de lá, desse lugar que eu moro até hoje. E, graças a Deus, ele recebeu a graça e nós viemos aqui para agradecer o divino e pagamos a promessa dele. Nós viemos puxando um cavalo lá dessa cidade nossa lá, que tem um bar de mais de 800 quilômetros lá, né? E viemos até aqui e ajudei ele a pagar a promessa dele, graças a Deus. Ele já se foi, mas cumpriu a missão dele. A devoção ao pai continua na A família, missão né? ainda continua. E eu quero agradecer, gente, que eu fui abençoado também, que eu tinha um probleminha de câncer. Na minha cidade, eles queriam me operar, sabe? Alguém entrou no assunto e falou, não, nós não vamos tocar aqui não, vamos para Barretos. Chegando lá, os médicos me diagnosticaram lá e me falaram que não precisava de operar.
E graças a Deus, e hoje, semana passada eu estive lá, eu tive deram a cura, eu fui curado. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, gente. Que coisa boa. Obrigada, viu? Graças ao Pai. Obrigada e seja sempre muito bem-vindo, tá bom? Agora vamos ouvir essa moça bonita que está aqui comigo, que tem certeza que tem uma graça linda para contar para a gente. Como que é o nome da senhora? Maria Wanda da Silva. A senhora veio de onde, dona Maria? Santa Catarina, Florianópolis, Santo Amado da Imperatriz. Pessoal de Santa Catarina, cadê o pessoal de Santa Catarina? Que coisa boa. Quantas vezes aqui na casa do Pai? A 7ª vez. 7ª vez? 6ª vez, uma atrás da outra. É mesmo? É. Qual graça que a senhora tem para contar para a gente hoje? Para o Divino Pai Eterno ajudar a minha neta para ela estudar, para ser uma menina boa. E na graça de Deus eu consegui. Eu criei ela desde 1 ano e pouco, porque eu perdi o meu filho. Ela tinha 1 ano e 11 meses. E na graça de Deus ela está uma moça bem, né, bem criada, bem estudada. Então eu peço para o Divino Pai Eterno ajudar bastante ela, para ela ser uma boa. Ela estuda para direito, que seja uma pessoa bem querida, como ela é. E com certeza será sempre, viu? Um abraço para todos meus amigos que vieram comigo, ela ali, ó, que eu amo ela, amo todo de coração. A minha cunhada, que está aqui. Que também está emocionada. Todos em casa, a minha família, que deixei tudo lá. E eu vim. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Eterno e para a Dona Maria que está aqui com a gente hoje. Obrigada, viu, pela companhia da senhora, tá? Obrigada. Emocional. A gente se emociona junto com a senhora. Pode ficar aqui, ó. Tem um brindezinho para vocês aqui, um presente do Pai Eterno para vocês, tá bom? Boa. Um kit lindo para vocês rezarem muito pro Pai Eterno, viu? Abençoe. Deus abençoe. E gente, é isso, ó. A nossa casa, ela é repleta ela é feita, né, Padre, de bênçãos, né, de testemunhos, como a gente ouviu, de afeto, de fé, de devoção, relação com o Pai. Tudo isso, gente, e amor. Esse amor genuíno que a gente confia mesmo a nossa vida nas mãos do Pai. E ó, assim como eles aqui contaram, a gente recebe intenções e graças de várias partes do Brasil. Tem uma aqui, ó, de Minas Gerais. É o Domingo Cândido, Padre, que mandou essa carta linda pra gente. Assisti às novenas diariamente e o terço também. É grato por receber muitas bênçãos do Pai Eterno. Sempre coloca a água para ser abençoada e toma logo em seguida. Mandou a doação para o forro do santuário, manda abraço para o Padre Marco Aurélio, para as irmãs Copiosa Redenção, que estão bombando na internet essa semana. Aprendeu a passinho, Padre? Já estou dançando aqui para todo lado. Pede bênção e oração para toda a família. Deus te abençoe e te guarde, Domingos Cândido, para a Minas inteira. Temos também a Maria Nepomuceno, lá do Espírito Santo, mandou essa carta linda. Gente, olha o tamanho da carta da mulher. Olha aqui, ó. Olha aqui. E hoje em dia uma cartinha manuscrita assim vale ouro, né, Padre? Essa é bela. Olha o que ela fala. Maria Nepomuceno. Ela escreve algumas reflexões bíblicas. Tem 6 filhos, mas um deles faleceu. É viúva. Envia uma oração que ela faz todos os dias pela manhã. É feliz por fazer parte da família de amor. Quem é que faz parte da família de amor? Ei, quem é feliz? Dá uma salva de palmas ao Pai Eterno. É grata por sua vida e pela família que tem e reza todos os dias por sua família, para que permaneçam todos unidos na fé e no amor. Amém. Bom, né? E ó, gente, como é bom a gente saber que vocês fazem parte da família de amor, a Dona Maria, e é nesse momento que eu quero fazer o convite a você que ainda não faz parte, viu? Ligue agora nesse número que está aparecendo na sua tela, 6235069800. Tá vendo esse programa lindo que você está assistindo hoje? É graças a essa família de amor, a essa grande corrente de evangelização. Manutenção da TV Pai Eterno, construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno, reforma do Santuário Basílica, obras sociais que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social, com aulas de reforço, aulas esportivas, iniciação religiosa e também a vinda do Sino Vox Patris, que a gente tem comemorado tanto, né? Uma vitória para todos nós, devotos do Pai Eterno. Então, 6235069800, liga, ou então manda um WhatsApp, que a gente tem uma equipe prontinha ali só para receber a sua ligação, tá bom? Faça parte dessa grande obra de evangelização. E vamos agora, né, continuar com essa palavra abençoada. Vamos guardar a palavra do Pai com muito amor em nossos corações. Continuemos nossa meditação.
ainda no capítulo 14 de João, no versículo 26, Jesus diz assim: mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Infelizmente, em muitos ambientes nossos cristãos e também católicos, nós perdemos a noção da realidade, qual é o papel bíblico e nos lábios de Jesus, qual é o papel e a função do Divino Espírito Santo enviado sobre nós. Jesus chama o Espírito Santo com um apelido carinhoso de Paráclitos, que significa advogado, defensor. O demônio, o capeta, é chamado de o acusador. É aquele que atormenta, que acusa, que põe culpa, que diz você não presta, você é um fracasso, você é uma derrota, você pecou, você fracassou, você errou. O demônio é o acusador. Mas Jesus cala o acusador, colocando em nós o Espírito Santo, que é chamado de o defensor. O defensor, que o Pai enviará em meu nome. Mas o Espírito Santo não vem para abençoar você, para fazer as coisinhas, as ambições, que até o capeta às vezes tem razão acusando a gente das porcarias que a gente faz, não. Que a gente faz muita porcaria. Preste atenção, 2 verbos que Jesus usa. O Espírito Santo vai ser enviado por meu Pai em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Se você escuta Jesus e tem dificuldade de aprender o que Jesus fala, não se apoie na dificuldade sua e não fique repetindo que você tem dificuldade, não dá conta de guardar, tem a memória lerda, a inteligência fraca, não dá conta de concentrar. A partir de hoje você tem um defensor para curar sua mente da lerdeza e da fraqueza. A partir de hoje você tem um defensor que te ensina tudo. Amém, igreja? Reage. Vai, igreja. Reage. Uma salva de palmas para o Espírito Santo. Vai. Sai dessa moleza. O Espírito Santo ensina tudo. O Espírito Santo faz você recordar tudo. E aí diz Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo dá. Você reza, reza, vai na igreja, ajuda, colabora, e está sempre um tormento, sua mente, seu coração, sua vida, sem paz, porque você está procurando Jesus, querendo que Jesus te dê a paz do mundo. Jesus diz: a paz que eu dou não é a paz que o mundo dá. A paz que eu dou para vocês é o Espírito Santo que ensina tudo que eu falo, que ajuda a recordar tudo que eu falo. Mas agora, se você gasta horas e horas e horas com internet, com o celular na mão, e não gasta 1 hora por dia lendo a palavra de Deus, você não vai ter o que aprender e nem o que recordar. Como é que vai recordar a palavra de Deus? Você fica o dia inteiro pensando em problema, dificuldade, tribulação, sofrimento, sonho, ambição, fantasia, e não fica 1 hora, meia hora de manhã, meia hora antes de dormir com a palavra de Deus. Aí não vai ter paz nunca, porque para ter paz é preciso amar Jesus, guardar a palavra de Jesus, experimentar ser amado pelo Divino Pai Eterno, ser morada de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Pai Eterno, morada, e o Espírito Santo trabalhando em você o tempo inteiro, todas as situações. Um filho adoeceu, o Espírito Santo te ajuda a recordar tudo e entender como é que você, mãe e pai,
nessa situação do filho doente. A irmã deu testemunho, o filho morreu. O Espírito Santo vai te recordar tudo e te ensinar tudo, como ser mãe que sepulta pai, que sepulta um filho. Perdeu o esposo, a esposa, como ser alguém que toca a vida sem ele, sem ela. O Espírito Santo ensina e recorda tudo. Não é a morte, não é o problema, não são as dificuldades, não são as fantasias do mundo. Tem um estudioso muito interessante do comportamento humano, que ele diz que hoje nós vivemos numa sociedade doente. A cultura da internet enfiou em nossa cabeça uma fantasia, a palavra talvez seja meio complexa aqui, depois vocês podem, quem está na excursão do ônibus, vai debatendo isso dentro do ônibus na viagem de volta. Ele fala que existe hoje uma doença chamada a positividade tóxica, que é aquele povo que está querendo ficar feliz o tempo inteiro na internet, fazendo foto toda hora feliz e bonitinho o tempo inteiro. Ele diz que isso é tóxico, isso faz você ficar mais doente ainda. E ele diz que a saída para isso não se trata de um sorriso toda hora, porque dizia os antigos que gente que fica rindo o tempo inteiro não é um alegre, senão um tolo. A vida não é feita dessa felicidade da indústria da internet, toda hora vendo um videozinho para rir e mostrar para o outro, mostrar para o outro, mostrar para o outro, toda hora mostrando uma bobaginha da internet. A vida é também numa viagem lá de Minas para cá, de São Paulo para cá, de Santa Catarina, do Paraná, olhar para a janela do ônibus e ficar olhando a paisagem e horas meditando sua missão, sua responsabilidade, sua tarefa na vida, no mundo. A vida não é esse negócio de ficar tirando fotozinho, não. No passado, a gente tinha os jovens nesse delírio, agora está os velhos e as velhas também, querendo ser rapazinho novinho. Os velhos e as velhas não querendo ser velho, não querendo ser velha. Faz umas fotos e manda a neta ir lá fazer aquele trabalhinho na foto, que mostra, olha tanto que eu fiquei bonita. Isso aí não é você mais não, diacho, mudou. Você é isso aí que você é, com essas marcas, com essas rugas. E essas marcas e rugas que você traz, não são vergonha e humilhação. Isso é marca da bênção de Deus que te sustentou até aqui. Reage, igreja, vai! Uma salva de palmas. O Espírito Santo não cria em você uma felicidade, uma paz fantasiosa de gente boba, tola, alienada, que não pensa nos problemas do mundo, no sofrimento do mundo, nas dores do mundo. O Papa Francisco insistiu tanto nisso, e o Papa Leão chegou dizendo que nós precisamos olhar para o sofrimento, para as dores do mundo. Vir aqui ao santuário, peregrinar aqui, chegar aos pés do Pai Eterno e não apresentar seu louvor, sua gratidão pelos milagres e bênçãos, mas não apresentar a Ele sua oração pelas dores e sofrimentos do mundo, e sua disposição em voltar para ajudar a diminuir as dores e os sofrimentos do mundo, isso não é fé de verdade, porque fé de verdade põe você diante de Deus e põe você diante dos dramas do mundo, disposto a não ser um acusador como o demônio, mas ser presença do Espírito Santo, um defensor da pessoa no sofrimento dela. E eu vou caminhando para a meditação final com vocês. Um testemunho da minha infância com o barulho do sino. Quando eu era criança, na roça, o papai comprou um rádio em 1968 para 69 para escutar a Copa de 70. Nós éramos 10 meninos na roça. Comprou esse rádio. Meu pai queria ouvir os jogos e minha mãe queria ouvir as rezas. Sintonizava na Rádio Aparecida do Norte. Na Rádio Aparecida tinha um programa todos os dias às 11 horas
com o padre Vitor Coelho de Almeida, entrevistando como a Casey fez a entrevista da Fila dos Milagres. Ao meio-dia, tocava o sino, como quem está em casa está ouvindo o sino tocar aqui na TV. Tá bonito esse som do sino. Ao meio-dia em ponto, tocava o sino solenemente, os carrilhões dos sinos da Basílica de Aparecida. Lá em casa, a mamãe, onde a gente tivesse, aumentava o som do sino, a gente corria e vinha aos pés do rádio, dobrava o joelho. O padre Vitor começava o programa assim: irmãos, paremos tudo o que estamos fazendo, elevemos nossos olhos aos céus, os ponteiros apontam para o infinito. Dava uma pausa, e esse sino tocava, e depois o padre Vitor entrava com uma oração oferecendo o suor, a tribulação e o sofrimento do povo da roça, que tinha trabalhado e estava naquela hora do dia, debaixo de um sol escaldante trabalhando, as donas de casa cuidando das famílias, e esse sino ecoava. Quantas vezes nós ficávamos às lágrimas aos pés do rádio, ouvindo aquele som do sino e a voz daquele missionário ecoando como a voz do próprio Pai. O sino Vox Patris que chega hoje não é uma ostentação de poder e dinheiro de algum padre, de algum missionário redentorista. Ele é um desejo e um anseio da própria poesia bíblica, de um instrumento, um adorno da nova casa do Pai, que esse sino é para tocar e recordar ao mundo não a vaidade e a ambição humana de comprar o maior sino do mundo, mas este sino vem para tocar e ecoar nos vales e grotas deste sertão de Goiás, até quem mora lá para as minhas bandas de Anicuns, nos vales do Morro do Chapéu, do Sítio Velho ou da Serra da Jiboia, ouvir este sino e lembrar que os ponteiros apontam para o infinito, para elevar os olhos para os céus e lembrar que o Pai nos ama e Ele não nos abandona. Uma salva de palmas para o Pai Eterno, igreja. Um grito de amor ao Pai Eterno, igreja. Reage! A mão lá em cima comigo. No seu templo os fiéis bradam, vocês gritam glória. No seu templo os fiéis bradam glória. Tá fraco demais. No seu templo os fiéis bradam glória. De pé, todo mundo, com os dois braços, punho erguido. No seu templo os fiéis bradam glória. Glória. Casey, eu estou aqui segurando para não chorar. E fez eu emocionar. Jesus. Isso é bom, né? A gente sentir o temor de Deus, sentir a presença de Deus na nossa vida. E tudo que a gente está vivendo nesse momento, nessas conquistas. Amém. Né? Amém, já estou chorando. Obrigada por essa palavra. Amém. Amém. É um momento assim muito especial para todos nós. Eu sei que vocês estão sentindo isso também. Realização de todos nós devotos do Pai Eterno. E esse testemunho que o padre Antônio Donizete falou hoje, falou muito ao nosso coração, porque é isso que o sino significa para a gente. A voz do Pai em meio à multidão, que nós possamos sentir realmente essa vontade de ouvir a voz do Pai em todos os momentos, em cada badalar desse sino, em cada palavra que tocar em nosso coração, que nós ouvirmos, que nós possamos guardar realmente o que Deus quer falar conosco. Se você está assistindo a gente nesse momento, se você está aqui nessa manhã conosco, ouvindo essa palavra, pode ter certeza que o Pai escolheu para que você ouvisse essa palavra nesse momento e guardasse no seu coração. Então, meu muito obrigada ao Pai Eterno por esse momento, de estarmos presentes aqui e emocionados como estamos. Amém. Uma salva de palmas, Pai. Fé é isso, minha gente. O sino não é a voz do Padre Antônio, do Padre Marco Aurélio, do Padre Robson. O sino não é a voz de homem. O sino é a voz do Pai Eterno. Não fiquemos olhando para homens, porque o sino não é voz de homem, é voz do Pai Eterno. Amém?
Amém. Quem primeiro foi um sino numa casa, numa festa de casamento, foi Nossa Senhora que, como um sino tocando, disse aos discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. Escute a voz do meu filho, faça tudo o que ele vos disser. E hoje, Nossa Senhora Auxiliadora, qual é o auxílio que Nossa Senhora nos dá? Jesus. Tem auxílio maior do que esse? Gerou no seu ventre. E olha, aqui em Goiás chegou um missionário maravilhoso, um apóstolo dos sertões, o Padre Pelágio, que compôs esta Ave Maria, que é tão, agora eu vou chorar de novo, tão bela e tão apaixonante. E a gente contemplando lá a imagenzinha do Divino Pai Eterno, Nossa Senhora de joelhos, a nova humanidade, a igreja revestida da autoridade afetiva do Pai. Nós cantamos a ela, invocando e intercedendo pelo mundo, para que escute a voz de Jesus e faça tudo o que Jesus disser, cantando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Do vosso ventre, Jesus. Elevando as mãos, solte a voz, com piedade e devoção. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na hora de nossa morte. de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E às 17h30, Casey, Santa Missa, direto de São Paulo, Sino Vox Patris, badalando a voz do Pai no nosso coração. 17h30 na TV Pai Eterno, ao vivo a Santa Missa, recebendo o sino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Santa Missa vai começar às 10 em ponto. Quem não vai ficar para a Santa Missa, sai caladinho o mais rápido possível. Quem vai participar, senta e fica rezando piedosamente. Mas antes, Beijo viva pra Nossa vocês. Senhora Auxiliadora! Viva! Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva a voz do Pai Jesus! Viva! Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva a romerada do Pai! Viva! Tchau, gente! Tchau, Ciro! Tchau, Padre. Tchau, Keis. Padre, tchau,